Olá, gente! Boa tarde! Olha eu aqui de novo. E aí, conseguiram se hidratar? Estão comendo direitinho? Eu vou dar mais uma dica antes da gente continuar. Que tal em cada refeição que você fizer, você olhar para o seu prato e encontrar lá muitos vegetais e proteína sempre? O que é proteína? Proteínas são construtores dos nossos músculos. A gente perde músculos e ossos a cada dia. Então, a gente precisa dar movimento, a gente precisa ganhar músculos, mas para conseguir ganhar músculos, a gente precisa alimentar esses músculos. Proteínas, carnes, leite, frango, ovos. Olhou o que tem no teu prato? Legal. Combinado? Vamos lá? Hoje eu vou dar um treino na parede, então eu vou esperar um pouquinho para você encontrar uma parede, para você posicionar o teu celular aí. Eu vou vir aqui, olha, na minha parede. Vamos arrumar um pouquinho essa postura? Então, olha só, eu vou deixar a distância de quase um pé da parede. Vou apoiar meu quadril na parede, os meus ombros, a minha torácica, a cabeça aqui na parede. O meu queixo, ele vai ficar o quê? Paralelo ao chão. Então, sempre em crescimento. Eu vou abrir o meu peito, a minha mão empurra a parede também. Então, cuidado, eu não tô aqui, eu tô aqui, ó. Sempre pensando em crescimento. Sempre dando espaço para as vértebras de novo. Igual eu falei ontem para vocês. Então, eu queria que você empurrasse essa parede. Inspira e expira. Ana, minha lombar tá longe da parede. Ótimo, porque a sua lombar, ela é assim mesmo. A gente vai preservar as curvaturas fisiológicas da nossa coluna, tá bom? Eu não quero que você faça esse movimento aqui, ó, para empurrar a lombar para a parede. Eu quero que você fique na posição mais neutra possível com esse quadril e só pensando em crescimento. Empurra a mão, ombros. Só de ficar aqui já é um baita exercício de postura. Inspira, enche o peito de ar e expira no abdômen, trazendo ele para dentro. Você consegue? Você pode expirar com a boca aberta, como se você quisesse embaçar um espelho. Então, eu inspiro pelo nariz, expiro com a boca aberta, fechando as costelas e trazendo a pele para dentro. Se durante essa expiração você conseguir contrair o seu abdômen, deixar ele durinho, porém com a pele para dentro, aí tá perfeito. Aí é uma ativação abdominal. Eu inspiro, expiro, fecho as costelas, traz esse umbigo para dentro e mantém o abdômen contraidinho, ó. Tá durinho. Última vez, inspiro. Quando a gente expira, a gente tende a se fechar, a gente vai abrir, trazendo esse umbigo. Muito bom. Vou voltar, vou segurar aqui na parede, traz o calcanhar lá no bumbum, deixa joelho com joelho, abre o peito, postura. Isso. A gente já vai trocar a outra perna, puxou o calcanhar, se você conseguir sem se apoiar, você pode. Isso.
Muito bom. E aí então eu vou ficar de costas para vocês, mas olha, a gente vai apoiar um pé lá na parede. Consegue? Tenta apoiar o calcanhar também. E aí então você vai levar seu tronco lá para frente, olhando para o seu joelho. Qualquer coisa você pode apoiar esse pé um pouquinho mais para baixo. Cuidado para o seu joelho não olhar para dentro. Mantém postura. E vai voltar devagar. Vamos lá, vamos trocar. Apoiei a outra perna, fui lá para frente. E a gente sempre vai encontrar desequilíbrios no nosso corpo. O lado direito e o lado esquerdo, eles nunca serão totalmente iguais, e tá tudo bem. Mas o importante aqui é tentar equilibrar e equalizar esses dois lados, tá bom? Aí, e voltei. Vou deixar uma perna aqui, olha, bem perto da parede e a outra lá atrás. Eu vou tentar empurrar o calcanhar da perna de trás no chão, alongando panturrilha. Isso, a cabeça sempre no prolongamento da coluna. Vou trocar. Ai, que bom, que delícia poder se movimentar. Eu costumo falar que movimento é vida, movimento cura. Nós temos um tecido que recobre toda a nossa musculatura, sabe? Olha, você vai ficar aqui na lateral, vai ficar aqui, vai levar o braço contrário da parede e agora eu vou empurrar o outro braço lá para baixo e a outra mão vem aqui na parede. Deixa alongar bem a lateral do seu tronco. E esse tecido que recobre toda a nossa musculatura, os nossos órgãos, ele precisa ser muito bem hidratado, ele precisa ser viscoso, ele precisa deslizar. Esse tecido ele chama fáscia muscular. Olha lá, vai lá em cima. E quanto mais a gente trabalha a fáscia, é como se a gente estivesse passando roupa. Uma roupa amassada, ela não fica pequena. Uma roupa passada, ela não fica grande, maleável, macia. Quando a gente se movimenta, a gente trabalha a fáscia muscular. A gente está passando a roupa. Então, se você tem alguma tensão, olha só, eu vou deixar uma mão apoiada na parede e a outra eu vou rodar até onde eu conseguir. E volta. Vou mais uma vez. E volta. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente está dando movimento para a fáscia. E a gente está tirando pontos de tensão do nosso corpo, a gente está podendo dar espaço para os nossos músculos crescerem também. Volta. E eu olho lá para onde trás. E vamos. Muito bom. Ou então fica aqui, bem na frente da parede. Gruda aqui ó, o queixo no peito, como se fosse um rocambole. Vai enrolando essas vértebras até chegar ao chão. Não deixa nenhuma ruguinha atrás do pescoço. E aí sim você vai voltar devagar. Eu queria que você apoiasse o quadril lá na parede. Vai apoiando cada vez uma vértebra na parede até chegar à sua cabeça. Cresceu. Vai lá em cima, cresce, cresce, cresce. Inspira, solta o ar. E aí sim, eu desejo para vocês uma ótima palavra com a próxima palestra.
Oi, eu sou a Érica, mãe do Daniel, esposa do Marcelo. Eu conheço Mães com Fé desde o comecinho e já participei dos 2 primeiros movimentos, né, Mães com Fé, e agora nesse terceiro eu estou muito animada, com a expectativa de ouvir a voz de Deus, que Ele venha com o sopro, né, suave dele nos nossos ouvidos, compartilhar com a gente aquilo que Ele tem como prioridade, né, nesse momento para mim como mãe, né. Eu acompanho algumas mensagens que a Tati Camargo traz no Instagram. Eu estou no grupo do Clube da Leitura e eu, como eu já falei, participei dos outros 2 movimentos, né? Foi muito edificante para minha vida e me ajudaram, né, a tomar até algumas decisões com relação ao meu dia a dia, porque eu nunca imaginei, né, que ser mãe fosse um desafio tão grande, mas também um privilégio, né? Então, para terminar, queria deixar aqui aquele texto de Mateus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, que a gente possa, né, depositar diante de Deus as nossas vidas, os nossos filhos e confiar que Ele sempre vai nos orientar na educação deles. Um beijo, fica com Deus, tchau. Olá, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Muito obrigada por estar aqui comigo, conosco. Mais um dia no movimento Mães com Fé. Vamos adorar e reconhecer ao Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Vamos louvar juntos? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus abençoe seu dia, que as palestras alcancem o teu coração e que as mudanças cheguem ao teu lar e à tua família. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Lili Yoshimoto e a convite da Drica Reis e Tati Camargo do Ministério Mães com Fé, venho compartilhar com vocês um assunto que é pertinente para todos nós que convivemos com algum adolescente na família, podendo ser na família de sangue ou na família de Cristo. A adolescência representa para muitos um período de aborrecência ou incompreensão.
aqueles garotinhos simpáticos e as menininhas tão engraçadinhas, de repente aparecem com piercings, fones nos ouvidos, conectados em seus smartphones, evitando olhar com aquela aparência de não cheguem muito perto de mim ou não falem comigo. Pois é, algumas pessoas não gostam de arriscar a entrar num campo minado. Talvez com medo das reações inesperadas que podem vir ao darmos um passo em falso. Mas acreditem numa coisa: quanto mais um terreno parecer perigoso, mais carente de cuidados ele está necessitando. Um terreno baldio ou abandonado é sempre foco de insalubridade e de animais peçonhentos. O inimigo está sempre à procura de casas abandonadas e corações despedaçados para habitar e fazer ninhos. Nós da família e família em Cristo devemos estar atentos às oportunidades que a juventude e os sofrimentos nos trazem. Precisamos saber que não é fácil para um adolescente entrar no mundo dos adultos despreparados, com tantas demandas, cobranças, frustrações, perigos e incógnitas. Se você se lembrar de como foi a sua adolescência, talvez você tenha um pouco mais de empatia para entender que por trás desses arames farpados existe um coração temeroso e desorientado. E ao invés de entrarmos na lista de pessoas críticas e acusadoras, Deus nos chama para demonstrar acolhimento e compaixão. Lembre-se de como Jesus chorou ao avistar Jerusalém e exclamou assim: "Ah, como eu desejo acolhê-los debaixo das asas, como uma galinha protege seus filhotes." Jesus olhava para a multidão que o rodeava e comparava-os como ovelhas que não têm pastor. Esses jovens corações carecem desesperadamente de serem pastoreados, mentoreados, discipulados, amados e cuidados. Um dos últimos desejos de Jesus é que façamos discípulos, pastoreamos suas pequenas ovelhas. A realidade de cada adolescente é distinta. Uns perderam alguns dos pais para a Covid, outros para a guerra, outros para acidentes, outros para divórcio e outros para o vício e alguns outros para o excesso de trabalho e o ministério. O vazio que a ausência do amor e de referência traz é dilacerante e desorientador. É algo que o dinheiro não preenche, nem as melhores escolas, nem viagem ao Disney, nem os jogos no computador e entorpecentes resolvem. Precisamos ir além das aparências para sentirmos que algo não vai bem no íntimo daquele ser que não sorri mais, que não olha nos olhos, que tem raiva, que tem angústia ou vergonha. O que vocês acham que Deus nos chamou para fazer a respeito? Pensa um pouco. Sim, Deus nos chama para começar a orar por eles. Mas o que você pediria? Eu pediria para que Deus enviasse um anjo para guiá-los, salvá-los, como Deus fez com o jovem Ismael, no meio do deserto, perdido, sem esperança. Você sabia que a palavra original para anjo é mensageiro, né? E o mensageiro é aquele que carrega alguma mensagem importante, certo? Qual foi a mensagem que aquele anjo trouxe a Agar, mãe desse adolescente? Levante-se, Deus tem um futuro para o seu menino. Pois é, e você sabia que nós fomos incumbidos de levar uma mensagem muito importante de Deus para o mundo? E que o mundo significa pessoas? E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho é que Deus se importa, e muito. Ele está de olho em nós e tem amor por nós. Ele tem um futuro para nós e nele temos esperança. Depois de orarmos por eles,
talvez seja a hora de orar por nós mesmos, para que saibamos o que podemos fazer para sermos relevantes, para nos importarmos, para percebermos quais as necessidades mais profundas e termos disponibilidade para dar-lhes atenção, para ouvi-los, para andar com eles, fazer algo juntos e descobrir as maravilhas que Deus fez e pode fazer em seu mundo. Entrar no mundo de um adolescente ou um jovem pode nos dar acesso ao seu coração, que pode precisar ser adubado com muito encorajamento, preparando-o para semear a palavra de Deus com sabedoria e graça. A palavra de Deus, como o Salmo 19 diz, dá sabedoria, alegria, brilho nos olhos e esperança. Sua palavra é vida, mas se não entrar em terra boa e preparada, é roubada pelo inimigo, é sufocada por muitas distrações e impedida de crescer por pedras duras no coração. Portanto, não fique esperando apenas que o seu adolescente vá para uma igreja ou frequente algum grupo de jovens. Não é de mais eventos que ele precisa. Na verdade, o que eles precisam é ser pastoreados, cultivados, regados. Eles precisam de intercessores, de discipuladores, de tios e tias, primos e avós que se importam com a sua vida espiritual e com o seu futuro. Quero trazer um exemplo bíblico da Radassa, a Esther da Bíblia, que virou rainha. Mas antes disso, ela havia ficado órfã. Mas ela não ficou desamparada, porque foi adotada pelo seu tio Mordecai, que a acompanhou até a vida adulta e a instruiu no momento crucial da sua carreira. Essa história me fez lembrar a do meu pai, que perdeu seu pai com 11 anos, sendo ele o filho mais velho entre 6 irmãos abaixo dele. Seu tio, na época, já era pai de vários filhos, mas o acolheu ajudando e ensinando ele um ofício e o ajudou a ser um homem responsável. Depois esse meu tio, avô, veio para o Brasil e depois de uns 15 anos, meu pai quis seguir os seus rastros e por isso estou aqui já há 45 anos. Esse meu tio-avô era um cristão temente a Deus que conduziu todos os 7 filhos no caminho do Senhor e foi uma referência e apoio para o meu pai quando ele mais precisou. É isso que as famílias fazem. A família não serve só para almoçar juntos no Dia das Mães e fazer a ceia de Natal juntos. Ela deve ser a base sólida quando o mundo desmorona ao nosso redor. E a família não é só aquela nuclear de pai, mãe e filhos, porque ter uma família maior, conectada, não só pelo sangue, mas pelo amor, como é o caso da família de Cristo, e a família estendida, como no caso da Noemi, Ruth e Boaz. Volto a falar sobre o nosso papel dentro da família. E vejo correlação com o nosso papel no corpo de Cristo. Cada um de nós tem alguma função, podendo ser de nutrição, de defesa, de limpeza, de controle, de produção, etc. E quando não a cumprimos, o corpo todo sofre. Sabe, vivemos num mundo decaído, cheio de problemas, perigos e perdas. As crianças e os jovens são seres especialmente vulneráveis que precisam de proteção e cuidado especial. Você que é um tio, um primo, uma prima, uma irmã, um irmão, você sabe o poder de influência que você tem? Você sabe o que Deus pode fazer através de você quando você se permite ser usado pelo nosso Pai? Convido você a refletir e a orar sobre isso enquanto ouve o testemunho do professor Saião, um dos teólogos mais influentes do nosso tempo. Eu sou Luiz Saião, sou pastor, sou estudioso da Bíblia,
hebraísta, linguista, mas a minha história ela é um pouquinho, vamos dizer assim, complicada, né? Eu cresci num ambiente onde eu não tive a oportunidade de viver com o pai e mãe, né? E desde que eu tenho consciência, eu morava com o meu avô aqui na cidade de São Paulo. E meu avô era uma pessoa de boas condições de vida, morava numa casa muito grande, inicialmente na região perto da Avenida Rebouças, depois na Vila Madalena, mas crescendo naquela vida em que eu tinha uma grande lacuna pessoal, porque eu não tinha uma história de pai e mãe, de família comum e criado de uma maneira, digamos assim, um pouco solta, né? Logo cedo na vida eu comecei a ter diversos conflitos pessoais muito profundos, né? Eu me lembro que ainda com 5 anos de idade eu estava tão nervoso, tão revoltado que eu dei um soco numa janela e quebrei, rasguei uma parte da pele assim no braço. Foi uma coisa muito terrível, né? E essa angústia foi assim crescendo, se apoderando de mim. Me lembro, meu avô morreu antes de eu completar aí 7 anos de idade, em torno disso, né? E então eu passei a viver com tios meus e morando inicialmente na Lapa, em São Paulo mesmo, e depois no centro da cidade. E à medida que eu fui crescendo, chegando aí a partir dos 10 anos de idade, essa angústia foi se definindo cada vez mais complicada na minha vida, de modo que eu assim, acabei me entregando a todo tipo de comportamento negativo. Então, uma pessoa muito irada, muito revoltada, angustiada, vivia tentando enganar os meus parentes o tempo todo, me tornei um péssimo aluno na escola, arrumava briga com todo mundo, era uma pessoa digamos assim, com um coração muito machucado e complicado e caminhando cada vez mais para uma direção negativa na vida. E nessa história toda, um belo dia, a nossa família ali ela era nominalmente católica, ela tinha uma certa inclinação também para o kardecismo, e um dia eu descobri uma Bíblia, que era uma Bíblia da família, e eu resolvi ler, né, e comecei a ler. Em pouco tempo eu li mais de 300 páginas da Bíblia, eu fiquei impressionado com as histórias diferentes e tal. Me lembro que eu fiquei muito assim encantado com o rei Davi, né? E só que o pessoal viu que eu estava muito voltado para isso e diz: olha, esse livro não é muito bom, isso aqui tem umas histórias meio estranhas que não vale muito a pena, então é melhor você não caminhar nessa direção. E aí então eu prossegui na minha vida, com muita dor e sofrimento, e um belo dia essa angústia era tão grande, com a minha lacuna emocional, né, que eu olhei, eu morava no 6º andar de um prédio, eu falei, sabe de uma coisa, a vida não vale a pena, não tem sentido, talvez fosse bom eu pular daqui e acabar com tanto sofrimento e dor interna. E então foi quando eu fiz a minha primeira oração na vida. Eu olhei assim, o céu estava um pouco nublado, eu fiquei olhando aquelas nuvens, e eu olhei para cima e disse: Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existe de verdade, por favor, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais viver a vida, né? E então eu, na prática, acabei esquecendo aquela oração, e passado um tempo, mais ou menos 1 ano e pouco, eu recebi a proposta de, olha, tem um primo nosso que fez medicina aqui na USP em São Paulo, e agora ele mudou lá para o norte de Goiás, onde hoje é Tocantins, né? E lá ele tem uma casa grande, um lugar legal, né? Ele tem os seus filhos ainda são crianças, e você poderia ir morar com ele lá, e ele está convidando, né? E aquilo de alguma maneira me atraiu, eu achei interessante, e assim eu saí da cidade de São Paulo, onde eu tinha nascido, em maio de 1975, e fizemos uma longa viagem de quase 1.900 quilômetros
para a cidade de Miracema do Tocantins, a antiga Miracema do Norte, e então fui viver na casa do meu primo, Dr. Franklin, que morava ali com a sua família, primo, um pouco, digamos assim, distante, mas e aí logo eu entrei num cenário diferente, né? Porque a esposa dele, Ruth, era presbiteriana e na sua casa havia muitos livros cristãos. O Franklin veio a confessar a fé em Cristo um pouco mais tarde, mas havia muitos cânticos que sempre tocava na antiga vitrola e eu ficava ouvindo aquilo, mas me impressionou a princípio ver algumas pessoas que tinham tido uma vida tão destruída e como elas tinham sido mudadas pelo poder do Evangelho. Eu me lembro de um homem que costumava ser um bêbado inveterado e como a fé em Cristo havia mudado o seu caminho, a sua vida. E então eu fui prestando atenção nisso, olhando, e até que, mais ou menos um mês depois de que eu tinha chegado lá, uma bela manhã, eu me levantei e tinha caído bastante folha assim, da árvore no fundo do quintal, e eu assim meio que despretensiosamente resolvi recolher aquelas folhas, e porque eu ouvia aqueles cânticos, que eu, na verdade, não prestava tanta atenção assim, eu, por volta das 10 horas da manhã, resolvi começar a cantar, e eu comecei a repetir aquelas frases, né? É fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz, é crer só nele agora, de todo o coração, menino sem demora, aceitai a salvação. E comecei a cantar também, mesmo o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu Salvador. E aí, por volta das 10, entre 10 e 10 e meia da manhã, foi como se uma coisa tivesse caído em cima de mim. Minha vida passou assim diante de mim, com vários cenários onde eu tinha agido com maldade, perversidade, todo tipo de coisa ruim. E ao mesmo tempo em que eu lembrava da minha dor, da minha história complicada sem família, me veio claramente na mente como é que Deus tinha me amado de maneira tão absolutamente impressionante, tendo Jesus morrido por mim. Aí eu pensei, como assim? Deus, o Senhor do universo, o Criador de tudo, por que Ele haveria de se importar comigo se nem os meus pais tiveram essa possibilidade? Como assim? E aí, entendendo aquilo na minha mente, eu não aguentei e ali eu caí de joelhos e comecei a chorar. Chorava muito mesmo, entendendo que Deus tinha esse amor profundo, mas eu não estava entendendo o que exatamente estava acontecendo, que era uma coisa de perfil espiritual atingindo a minha vida, o meu coração. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha acabado de fazer 12 anos de idade, e eu logo, né, em função dos elementos culturais que a gente recebe, eu falei, como assim? Homem não chora, você agora está chorando? Então eu não conseguia conter, então eu corri e fui para o fundo, ali me escondendo atrás de um pequeno casinha que tinha lá no fundo do quintal, e aí eu chorei muito, derramei a alma diante de Deus, experimentando uma graça impressionante, um amor incondicional, e ao mesmo tempo muito aborrecido com tanta coisa ruim que eu tinha feito nos poucos anos da minha vida. E saí dali, assim que eu pude me controlar daquele momento tão forte, e passei o dia assim, meio como quem está meio acordado, meio dormindo, e aquela noite, então, eu descansei. E no outro dia pela manhã, eu levantei e acordei tão diferente, porque no fundo, eu tinha um peso, uma coisa difícil demais que eu carregava dentro de mim. E aquele dia eu olhei, eu estava livre do fardo, estava livre daquilo. E aí eu olhei pela janela, olhei ali fora, a partir de onde eu podia observar, e olhei para o mundo, parecia que eu tinha chegado pela primeira vez ao mundo. E eu falei, nossa, que coisa tão bonita, que coisa especial. E eu me lembro que eu vi a formiga andando em cima do muro e eu achei aquilo um espetáculo. Parece que tudo estava muito mais colorido que antes. Eu cheguei a olhar com atenção a folha de uma árvore, né? E olhei a folha com as suas ranhuras, e eu achei aquilo simplesmente aí o último lançamento de Hollywood, né? Eu estava realmente assim
tomado de graça por aquilo que Deus tinha feito através do poder de Cristo Jesus na minha vida. E aquilo foi a experiência profunda que mudou minha vida para sempre. E de modo que, a partir daí, eu comecei a buscar Deus, a ler a Bíblia. E pouco tempo depois, mais ou menos 1 ou 2 semanas, eu tomei uma decisão pública em favor de Cristo Jesus, do Evangelho. E o que aconteceu foi que eu vi, né, que aquele que tinha realmente crido em Cristo, recebido na sua vida, tinha os seus pecados perdoados e haveria de morar para sempre com Deus. Mas eu fiquei tão feliz. Eu saía na rua alegre, assim, meio que pulando, rindo sozinho, né? E tomado por aquela alegria sem fim, na cidade eu tentava conversar com todas as pessoas. Eu era pequeno de estatura e de tamanho, muito magro, inclusive, e aí as pessoas olhavam para aquele pedaço de gente com 12 anos de idade, e eu chegava para as pessoas adultas e falava: olha, você precisa ouvir o Evangelho, abrir a sua vida para Cristo. E a pessoa: eu vou pensar, eu não sei. E aí eu começava a chorar, falava: não, você não pode fazer isso, né? Porque Deus de fato me alcançou de uma maneira extraordinária e muito especial. E já aos 13 anos de idade eu tive uma convicção, um chamado de Deus para entregar a minha vida ao Senhor no serviço do reino. Então eu queria deixar essa palavra aqui porque a gente esconde tanta coisa dolorida, né, machucada e errada na nossa vida, e a gente não faz ideia do poder do Evangelho. Eu posso dizer que eu não teria vida nem futuro. Foi um milagre de Deus que me alcançou pela sua graça. Portanto, eu queria deixar esse testemunho, essa palavra, dizendo que nada pode ser mais extraordinário na vida do que deixar de fugir do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, dessa graça descomunal, desse amor extravagante que um dia me alcançou sem que nem eu estivesse entendendo, e que também quer abençoar a sua vida. Portanto, Deus abençoe você, Deus nos abençoe a todos diante dessa realidade daquilo que Deus faz e pode fazer com a vida sua e de tanta gente que nos acompanha nesse momento. Amém. Você percebeu que, como ele, há milhões de crianças e adolescentes que vivem a mesma angústia de não entender a razão da sua existência e de não ter por perto ou não conhecer o seu pai ou mãe? Mas graças damos a Deus que nos deu os avós, os tios, os parentes que não ignoram os seus papéis e se tornaram o próximo dessas crianças e adolescentes. E ousaram adotá-los, se importar com eles, levá-los a Cristo. Todos nós ansiamos pelo pertencimento e Deus formou uma linda família onde podemos fazer parte. Se você entendeu essa mensagem, entenderá também o que Deus quer que façamos. Que sejamos um mensageiro e um representante fiel desse bom pastor. Deus abençoe sua vida. E se você quiser saber mais como ser um encorajador na vida das pessoas, conheça o nosso Ministério Mais Barnabés, por meio do nosso site www.maisbarnabés.org.